Tem várias passagens, mas teve uma passagem que me tocou. Me tocou porque mostrou a sua vontade de vencer. Assim, tem muita história que você pode encontrar do Alfredo aí na internet, nos podcasts, mas essa história, ele vai falar sobre as viagens que ele fez, mais de 60, 90 cidades. Mas, cara, você acha que ele tinha dinheiro? E uma das coisas importantes, o Zé Elias falava, pô, o Alfredo chegava lá naquela raça, falava, ô Zé, vou dormir no seu quarto hoje. Se furava a portaria para dormir no quarto, né, no sofá, porque não tinha grana, cara. É isso aí. Que orgulho disso, cara. Cara, na verdade, meu pai sempre teve condição até meus 15, 18 anos de idade. Com 18 anos, meu pai resolveu mudar um pouco a carreira dele. E por uma questão de qualidade de vida na época, ele achou que ele já tinha conseguido acumular um dinheiro que daria para ele manter o padrão de vida dele. Meu pai era um cara muito avesso a risco, é um cara muito competente, mas muito avesso a risco. Eu lembro dessa frase dele pra mim, pô, você quer ser empresário, você tem que acordar, você tem que dormir e acordar sabendo que você deve a alguém. Você sempre tá devendo a alguém. E eu não sou esse cara. Então, meu pai sempre foi um cara que fugiu do risco. E quando você foge do risco, você se afasta do ganho. Porque o ganho, ele tá muito associado ao risco que você toma na tua vida. Em tudo. Seja na coisa que você compra, na ação que você... Em tudo. Praticamente é tudo. Então é proporcional, né? Eu dou esse exemplo muito hoje com imóvel. Se você, às vezes, vai se sentir mais confortável comprando um imóvel tendo 10 imóveis de 100 mil reais, cara, a valorização do imóvel de 100 mil reais é 20%. 20% de 100 mil reais é 20 mil. Ponto. Sim. Agora, se você às vezes tem coragem de comprar um imóvel, botar a tua ficha em um imóvel de 10 milhões de reais, 20% é 2 milhões de reais. Pois é. Entendeu? Então, assim, sempre tá muito. O teu ganho vai estar muito associado a tua apetite com risco ali, a sua coragem. E meu pai não era esse cara, né? Meu pai era o cara avesso. Eu também sou a evolução do meu pai nisso, mas eu não sou o extremo disso. Então eu sou um cara que, pô, sempre tô muito embasado para poder tomar risco. Eu gosto da recorrência. Então, se você falar assim, pô, Fredo, o que você prefere? Botar a tua palestra 200 mil e fazer uma por ano ou vender 4 palestras por 50? 4 por 50. Entendeu? E foi assim que eu fui criando esse modelo meu de parceria. Que eu virava e falava assim, pô, ao invés de eu ficar durante o ano sabendo pra quem eu vou palestrar, porra, eu prefiro virar pro Zé e falar, Zé, quer me pagar 5 mil por mês e eu faço uma palestra por ano contigo e uma live e um evento? E aí o Zé olhava e falava assim, porra, ao invés de ter que pagar 50 mil pra ele ir lá palestrar comigo, eu vou pagar 5 por mês, ainda vou ter isso. E aí eu fui começando a criar esse meu ecossistema de parceiros. Que foi o que sustentou a X-Tech como bootstrap, como uma empresa sem investidor. Cara, na época eu cobrava R$1.500 por mês, pô. Eu lembro até hoje, a gente fez essa primeira reunião na Sala Laranja, uma sala que a gente tem lá de reunião, e eu escutei pela primeira vez você falar sobre ecossistema. Então vamos criar um ecossistema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E teve uma outra história também. Essa história foi até interessante, porque a gente tinha uma integração das equipes lá, com a Carla, com o Jordão, 2 pessoas super importantes ali naquele momento. E aí eles não chegavam no acordo. Pô, tinha um rebate que ia pagar. Eu peguei o telefone. Ô, Fredo, cara, você não vai pagar desse jeito? Vamos ajeitar, vamos fazer outra coisa. Mas, pô, vamos resolver isso. Pô, você lembra disso, lembro cara? Disso. Você ligou pra Carla, eu falei, Carla, ó, Suzé, que mesmo que a gente resolva isso. Daí trabalhamos a recorrência, resolveu. Uma coisa é legal, você falou de recorrência pra você, mas naquela, pô, você me deu a recorrência. É isso. Então, eu falei, pô, então deixa que eu te pago fixo aqui e, cara, vamos... Caminhamos bastante. Vai ser mais fácil ser assim. E aí, na verdade, cara, então quando eu comecei a empreender ali, que minha carreira acelerou, foi meio que na contramão de onde meu pai tava naquele momento. Então, pô, eu tive acesso a uma vida muito boa até meus 18 anos de idade, 19, e naquele momento ali eu já tava meio que por conta própria. Então foi meio que uma transição de, tipo assim, meu pai me botou na cara do gol, né? No sentido de, pô, conseguiu me dar acesso, network, estrutura, blá, blá. Mas quando eu tava ali na faculdade, eu tava nessa contramão de, cara, agora você tem que se virar.
E, porra, você tem casa, carro e tal, mas agora, meu irmão, o combo da balada agora é por tua conta. A viagem que você quer fazer é por tua conta. Então foi meio assim. Então, o que aconteceu? Quando eu tinha X-Tech, era totalmente por minha conta. Eu tava exatamente naquele momento onde, cara, era cada um por si. E eu era um cara que tinha 80% da empresa. O Jordão tinha 10%, o Ricardo tinha 10%. Sim. Então, cara, era uma parada, tipo... Cara, eu sou o responsável por essa parada. Sim. Né? Então, quando eu começo a vir para São Paulo, cara, eu começo a vir de ônibus, eu começo a dormir no sofá em Santana da casa da minha tia, do meu primo, ficar lá. Então, fiquei lá durante, tipo, muito tempo. Hoje eu brinco que eu pago o aluguel que eu não paguei naquela época em viagem para eles. Mas, eu fico lá. E eu lembro de eu chegando na rodoviária, que eu pegava o ônibus da meia-noite, que era mais vazio, então eu conseguia deitar em 2 cadeiras. Aí, subia andando pra economizar ali os 50 de táxi que dava, por causa da volta da rodoviária. Aí subia andando, já fazia exercício. Aí chegava às 7 horas da manhã, aí pegava o trem, aí descia andando, pegava o trem, do trem pegava o metrô e ia pra Paulista, que era naquela época onde as empresas ficavam. Buscapé, Mercado Livre, todo mundo ficava meio que ali. Mercado Livre era Alphaville. Barueri, né? Nem tinha o nome Alphaville na época, era Barueri. Então, quando eu comecei a viajar, eu já contei essa história antes, eu começo a palestra... Quem me coloca no mundo das palestras é o Elias também. O Elias vira pra mim numa roda com o Fernando... falecido Fernando da Câmera e Net, no evento E-Show, que um palestrante tinha ficado doente, e o Elias falou, Alfredo palestra. E aí eu palestro, pô. Aí o Fernando, tu consegue ir pra Rondonópolis, então, amanhã, na semana que vem? Eu falei, consigo? Aí ele, então só compra passagem e hotel que, eu te boto pra palestrar no evento, você não precisa nem patrocinar esse. Eu falo, demorou. E aí eu faço a minha primeira palestra. Aí eu, pego, compro a passagem caríssima, R$1.800, aquelas passagens que tu comprava mais barata, né? Sim. Para em Brasília, espera 3 horas em Brasília, vai pra não sei aonde, vai pra... Eu lembro que a minha viagem pra Rondonópolis foi essas peregrinações, né? E aí, cara, eu lembro bem disso. Então, o Elias, como já tava lá com o hotel, porque o Elias era patrocinado pelos Correios e pelo Sebrae, eu falava pra ele, irmão, deixa eu dormir na sala do teu quarto, brother. Porque hotel de cidade menor assim, normalmente o quarto é um pouco maior. Eu falava, cara, deixa eu dormir na sala do teu quarto. Porque eu falava, é menos 2 diárias ali que eu gasto. Foi sensacional. E vamos pra cima. E aí era a maneira que eu ia hustler, conseguindo estar presente. Aí eu lembro que eu fiz essa primeira palestra, e aí o Fernando virou e falou, cara, você mandou bem, você topa aí nos próximos 10 eventos? Eu falei, topo. E eu não tinha grana, né? E eu falei, topo. E aí eu falei, cara, agora eu preciso arrumar grana. Aí eu lembro de ligar pro Bling, pro Sidney do Bling. Falei, irmão, eu vou palestrar em 10 eventos. O que tu acha de você me patrocinar para eu botar um slide do Bling no final, recomendando o Bling como plataforma em toda a minha palestra? Aí ele virou e falou, eu topo. Eu falei, 1.500 prata por mês. Aí ele, demorou. Aí eu falei, agora eu já consegui as minhas passagens. Aí eu botava no final, botava logo da X-Tech, do Bling, e aí eu fui pegando. Aí colocava logo do Enviou, o Felipe me dava marquinhantão. Aí ali eu comecei a falar, cara, calma aí. Então dá pra eu, monetizar aqui e conseguir financiar o meu marketing. E ali eu criei esse modelo de financiar o meu próprio marketing.